Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu quero ensinar vocês a fazerem esse porta-escova sanitário mais lindo do mundo todo. Simbora para o passo a passo? Então vem comigo! Você vai precisar ter uma meia calça, você vai encher ela de areia e vai começar a dar um formato, tá? Essa aí vai ser a cavidade do seu projeto. Faça em cima de um local forrado para a massa não grudar. Repara na imagem que tá parecendo muito com uma joaninha, né? E aí você faça no tamanho que você quiser, tá? Eu medi ali a escova para saber até onde seria a altura da minha cavidade. E aí ficou com 27 centímetros de altura e 16 centímetros de largura, tá? Você pode fazer no tamanho como você quiser, já te falei. Essa massa que eu tô usando é a massa de cimento com isopor, super famosa aqui no nosso canal, porque a gente faz tudo com essa massa. É uma forma muito bacana da gente reciclar o isopor, tá bom? E aí você vai precisar cobrir sem perder o formato ali do corpinho do seu sapinho, tá? Não precisa colocar uma espessura da massa muito grossa, mas também não faça muito fina. Apesar que essa massa aí é super forte e eu tenho certeza que não quebraria se fosse muito fina. Mas vamos fazer direitinho para que você não perca o seu trabalho, tá ok? Agora a gente vai fazer todos os detalhes. Peguei um pouquinho de massa, fiz um rolinho, coloquei em cima da carinha do sapinho. Ali vai ser o lábio dele, a boca dele. Fui fazendo toda essa colagem diagonal ali, né? Para ficar bem coladinho. Ficou até parecendo um bico de pato. Agora eu peguei duas bolinhas no mesmo tamanho para fazer os olhinhos dele. Fiz a colagem em cima da cabeça dele ali e quando você olha de frente, você tem noção de tamanho para ficar uma coisa padrão assim, proporcional, melhor dizendo, né? E aí você faz essa colagem, devagarinho ali você consegue colar. Essa massa é maravilhosa para trabalhar, gente. Eu amo demais, vocês já sabem, né? Bom, aí eu gosto muito de fazer marcações, eu gosto de deixar tudo assim mais ou menos para que eu possa ter uma ideia de como vai ficar, né? E aí eu já fiz uma marcação ali da boquinha para poder ver. E agora eu vou fazer as coxas dele, tá? Peguei um pouco de massa, fiz assim um rolo, né, grandinho e coloquei na lateral. Você olhando o vídeo, você vai conseguir se basear bem no local que você precisa colar, né? Óbvio que os dois lados tem que ficar na mesma altura, no mesmo diâmetro, isso tudo você vai pegando essa prática na modelagem com o tempo, não se preocupe, tá bom? E aí eu fiz toda a colagem, fui fazendo também com que ficasse meio os joelhinhos assim diagonal, como se tivesse a perninha um pouquinho aberta. Peguei duas bolinhas no mesmo tamanho, fiz a coxinha e coloquei ali de baixo, né? Vai ser os pezinhos, mais pra frente a gente vai modelar ainda essa parte. Só pra gente ter uma base, uma estrutura para depois vir a modelagem, tá? E aí a gente deixa secar, né? Após 24 horas a peça já está firme pra gente começar a fazer a outra parte do trabalho. Cuidado na hora de você remover a areia para que não respingue de volta assim nos seus olhos. Tenha cuidado, use equipamento. Inclusive tem a lojinha aqui que tem algumas coisas que eu utilizo. E eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá? É só vocês clicarem e acessarem. Eu fui riscando ali toda aquela parte de trás porque ficou bem liso. E assim, para grudar a próxima massa, eu preciso que tenha essas fendas, tá bom? Faça também. Fiz a mesma massa de cimento com isopor para que a gente possa fazer esse outro lado. Peguei uma tampa, coloquei ali dentro para que haja ali um espaço para eu poder encaixar bem a escova, né? Então, você vê aí direitinho, meça para que fique um espaçamento legal, tá bom? Coloquei um isoporzinho ali embaixo para levantar um pouquinho para ficar retinho. E aí eu fiz toda a continuação com a massa, fazendo toda a colagem. Não esqueça de sempre molhar o fundo ali para que adere a massa seca, adere bem a massa úmida, tá bom, gente? Tem essa atenção também. E aí eu vim trazendo assim um bumbum do sapinho para cima, porque aquilo ali tem que segurar a escova, né? Então, presta bem atenção na altura. A escova tem que estar pertinho ali para você medir tudinho para ficar bem legal. Bom, na parte da frente nós fizemos a canela. Eu falei coxa, mas era a canela. Agora a gente vai fazer a coxa da parte de trás, tá? Na verdade, é uma dobradura ali da perna do sapinho, né? Tem a parte de trás da coxa, tem a canela e tem um pezinho. Então é basicamente isso. Você vai entender, calma. Então ficou assim, agora eu vou deixar secar, tá bom? Após 24 horas, já posso remover ali o potinho, fazer todos os recortes, deixar ele bem bonitinho, porque logo vai vir a parte que a gente modela, né? Ainda não é esse momento, mas já chega. Então, capricha aí no recorte, deixando ele bem bonitinho. Para fazer a base do meu sapinho, eu peguei um pratinho de isopor, coloquei um pouco da massa, né? Essa massa, se não me engano, ela tem
até um pouquinho de areia, cimento e argamassa. Dei uma batidinha ali para subir as bolhas. Molhei o bumbum ali do meu sapinho. Coloquei ele posicionado, deixando ele bem retinho e deixei secar, tá? Por 24 horas. Tá vendo como é que demora? E aí eu removi, né, no dia seguinte ali o pratinho. Preparei a nossa massa famosa de cimento com argamassa e agora eu começo a cobrir ele completamente. É só cobrir, gente, mantendo ainda as proporções, tá? A gente consegue ainda fazer as alterações, se tiver algum erro, e a gente consegue ainda fazer um pouquinho de preenchimento ali com essa massa, deixar ele bem bonitinho, tá, gente? Eu sei que vocês vão arrebentar, porque vocês já são fera. Cobri todo ele com pincel úmido, eu vou alisando, né, para não precisar lixar muito. Então, cada detalhe, cada acabamento é muito bom e é crucial para a peça ficar maravilhosa no final, tá bom? Meus amores, eu sempre deixo aqui fixado no primeiro comentário, aqui embaixo, primeiro, eu deixo os links das massas, de como triturar isopor. São links que vocês vão clicar e aí vai abrir para vocês o vídeo ensinando como fazer, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, queiram aprender e não tenham encontrado, falem comigo, mas tá tudo aqui. E na descrição também. Para quem tem medo de começar nesse mundão do artesanato, tem curso também, além desses vídeos que estão gratuitos aqui, tem um curso disponível para vocês, tá? E eu convido vocês a conhecerem, a fazerem, tenho certeza que vocês vão gostar e vai agregar muito na vida financeira de vocês. Qualquer dúvida é só falarem comigo, tá? Então vamos voltar aqui pro passo a passo. Vocês viram aí que eu cobri ele completamente. Eu passo o pincel úmido para deixar ele liso, para que não venha lixar muito depois, né? Depois que ele tá todo preenchido, aí eu fiz aí a marcação da boquinha dele usando uma espátula. E aí você capricha, tem uma foto para que vocês possam se basear. Gente, eu amo covinhas, né? E aí eu coloquei as covinhas no meu sapinho. Eu achei que ficou muito charmoso, muito lindinho. E tudo que você quiser fazer no seu sapinho, você pode colocar. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Nessa hora de colocar os dedinhos, eu não fui muito feliz na posição da minha câmera, né? E tava muito escuro também, até dei uma clareada aí no vídeo. Mas não é difícil fazer, porque todos os dedinhos são coxinhas alongadas, tá? Eu fiz 6 dedinhos na frente, menores, né? Que é como se a mãozinha, a patinha do sapinho estivesse debaixo da barriga dele. Então eu botei os 6 dedinhos embaixo ali, né, na frente. E para fazer os dedinhos dos pés, eu fiz 4 dedinhos maiores, coloquei embaixo da perna esquerda. E depois eu fiz mais 4 dedinhos para a perna direita. Então eu vou te mostrar aqui em outro ângulo para você ver como é que ficou. E com o pincel fui fazendo a colagem, com a espátula eu fui fazendo os detalhes. Tentei deixar um pouquinho arredondado as pontinhas dos dedos. E aí eu fui fazendo todo esse esquema e ficou assim. Eu gostei muito desse resultado. E eu quero que você use muito a sua criatividade na hora de você criar. Como eu já falei, eu só dou uma base, mas a obra quem faz é você. E eu sempre falo sobre os detalhes, eu amo fazer os meus sapinhos com bolinhas assim na carapaça dele. Não, não é carapaça não, gente, no couro. No corinho dele, eu gosto de fazer as veias. Eu acho que fica muito assim, original, adoro. E tem muitos vídeos aqui também no canal onde eu ensino a fazer diversos tipos de sapinhos, tá? E aí ele tá finalizado e agora eu vou deixar ele secar por mais 24 horas, porque ainda temos coisas a fazer. Bom, aqui o meu já secou rápido, né? Então eu vou fazer uma nata de cimento branco para poder impermeabilizar ele por dentro. Peguei o cimento branco, botei um pouquinho de água, somente isso, gente. E aí deixei ele uma natinha assim e fui passando, forrando todo ele por dentro, tá? Deixei secar de novo, olha quantas 24 horas já passaram. E aí vem a hora da pintura. Você dá uma base branca nele antes da pintura, ou você pode pintar também direto, fica a seu critério. Como eu escureci bem o meu sapinho com esse verde, eu não pintei ele com a base branca não, fui direto no cimento, tá? Mas se for uma coisa mais clarinha, aí você realmente tem que pintar para queimar esse cinza, tá bom? Vocês já sabem que eu não compro as minhas tintas prontas não, exceto o branco e o preto que eu compro realmente prontas, né? Eu tenho a minha base, como eu falei, a branca, compro pigmentos nas cores primárias e faço as misturas entre elas e obtenho as cores que eu necessito. Tudo isso que eu uso, como eu já falei, tem aqui na minha lojinha, que eu separei as lojas onde eu comprei e quais são os equipamentos, né? Embora eu tenha falado do pincel há algum tempo atrás aí, mas esgotou e nunca mais venderam. E eu acho que fizemos muito sucesso vendendo bastante. Eles resolveram aumentar demais o pincel. Nem encontrei mais dele.
Mas enfim, tem outros aí pelas lojas, é só pesquisar, tá? Gente, eu sempre finalizo as minhas peças com resina à base de água que tem na loja também. Tudo tá na loja. Se faltar alguma coisa, fala comigo que eu coloco lá pra você, tá bom? Eu pesquiso e coloco lá. E aí os detalhes, né? Essa pintura aí é a minha pintura. Eu quero que quando você pintar o seu sapinho, você me mostre, me marque nas redes sociais para que eu possa ver como ficou o seu, tá bom? Na parte do olhinho eu levo aquela coça que vocês já sabem, né? Que eu apanho a beça para fazer um olho que eu nunca vi. Mas aí eu fiz aquele basiquinho que eu falei que eu vou fazer em todos os meus bichinhos. Pinto o fundo de preto, depois ali botam a cor que eu quiser, pode ser azul, pode ser verde, pode ser a cor que você quiser. E aí com a ponta dos dedos eu vou fazendo assim, espalhando. Depois que seca, eu boto um pouquinho do branco, faço essa névoa ali no meio que dá um efeito surpreendente. E aí eu faço a íris dos olhos, o pretinho, posicionando para onde eu quero que ele olhe. Se for para cima, tu faz ali naquela posição. Se for pro lado, coloca mais pro ladinho, tá bom? E aí você que direciona. E não podemos deixar de colocar as gotinhas brancas de luzes para poder fazer todo aquele brilho, tá? E finalizei com a resina, como eu tinha falado. E o meu chapo ficou assim. O meu sapinho ficou assim, eu achei ele lindo, mas pra mim não tem serventia nenhuma. Eu falei, mãe, que é isso? Porque, sei lá, me deu a ideia de fazer esse porta-escova sanitária, mas eu nem uso. Eu lavo mesmo é com a mão, com cloro. E é assim que eu uso, né? Que eu faço a minha higienização do meu banheiro. E tá tudo bem, cada um limpa como quiser. Gente, eu espero que de alguma forma esse passo a passo ele some assim na sua vida, né? Nos seus negócios aí. De repente, dessa mesma forma, você tem uma outra ideia para construir alguma coisa útil, né? Vamos ver o que você vai fazer aí com esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, hein, gente? Contem pra mim o que vocês acharam desse passo a passo super inusitado. Um beijo!